Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta para mais uma aula aqui do meu canal de videoaulas e entrando agora na 11ª aula dessa playlist de funções vetoriais, falando de mais uma aplicação. A gente falou de comprimento de arco, função comprimento de arco, e agora eu vou falar de uma aplicação que a gente usa para essas funções vetoriais, né, que é a curvatura de uma curva, né? Essa questão, esse conceito de curvatura, intuitivamente, informalmente, nós podemos pensar o quão curvo é uma curva. Qual é a mudança de uma curva em determinado momento, vamos chamar de t. Dado uma função vetorial r de t, para aquele momento t, a gente pode pensar na parametrização da curva e essa curva ter um certo comportamento. A ideia desta aula é estudar qual é o tipo de mudança de comportamento no sentido de ter mudança brusca, ter uma mudança mais acentuada, que é o que nós chamamos de curvatura. Então, vão aparecer algumas definições matemáticas, eu não vou entrar muito no sentido de como que nós chegamos nessas fórmulas, nesses teoremas, porque aqui é a ideia de como que nós calculamos a curvatura, e a ideia é dar uma interpretação geométrica, e no caso já aparecem as duas primeiras definições aí para vocês. Tem bastante conta, então vou tentar ser breve em algumas definições. Então, pessoal, primeira definição, eu preciso definir o que é uma curva suave. Aí está falando que uma curva C, que no caso foi parametrizada por uma função vetorial r de t, né? Então, dada r de t, eu tenho a curva C, que foi gerada, foi parametrizada pela r de t, e a gente diz que essa curva ela é suave quando a R' de t é contínua e diferente de zero. O que é R' de t ser contínua e diferente de zero? Significa que a curva C ela tem derivada em todos os pontos, ok? Então, dentro desse intervalo, com t variando no intervalo AB, ou um t pertencente a um intervalo real aí. Então, quando você parametriza a curva, t aí, no caso, i é o domínio, né? O t pertencente aí, melhor dizendo, o i é o domínio da função vetorial, no caso. Quando você pega o domínio da tua função vetorial e você admite que a tua R' ela é contínua e diferente de zero, quer dizer que em cada ponto da curva que foi parametrizada por R de t, tem derivada, ou seja, existe um vetor tangente exatamente em cada um dos pontos desta curva C. E nós definimos a curvatura como sendo esse número real aí. Pode ver, por que é número real? Porque ele é uma norma. E ela é uma norma de uma derivada de um t em relação a s. Se eu for pegar, escrever, ao invés dessa forma, escrever assim, ó, o que eu tenho aqui, ó, é isso aqui, ó. É a norma do t' de s. Dá na mesma escrever, ou dt ds, que seja. Quem é o t maiúsculo e quem é o s? O t maiúsculo é o vetor tangente unitário. Para quem não se lembra do vetor tangente unitário, nós vamos fazer alguns exemplos daqui a pouco, é o vetor R' de t dividido pela norma do R' de t, ou seja, a gente aprendeu lá na aula de derivadas que o vetor R' de t, ele é o vetor tangente à curva naquele ponto no instante t. Então, revisando, dado um instante t, eu tenho o vetor R de t, o vetor R de t tem uma extremidade que é um ponto da curva. Nesse ponto da curva, o R' desse mesmo t é o vetor tangente à curva. Esse é o R' de t. Quem que é o t maiúsculo? Quem é o t grande? Do tzinho, ou do s aqui no caso, daqui a pouco eu vou explicar por que s. O t maiúsculo é o vetor tangente, então é o R', só que unitário, ou seja, R' de t dividido pela norma do R' de t, ok? Só que esse T maiúsculo, ele está relacionado não com T maiúsculo de T, ele está relacionado com, deixa eu pegar um rascunho aqui, ele está relacionado com o comprimento de arco da aula anterior. Então, ó, revisando, quem que é lá da aula de derivadas? Quem que é esse cara aqui? É o vetor tangente unitário. Então, ele é o R' de T dividido pela norma do R de T. Só que agora eu estou lidando com o T de S. Vocês se lembram da aula anterior de função comprimento de arco? Que dado um R de T, eu poderia definir quem que era o meu R de S. Bom, se o T de T é criado a partir do R de T, então
Se eu tenho T de T, eu também consigo criar o T de S, pois afinal de contas é apenas um vetor normalizado. Dado este cara, eu derivo ele, olha bem a construção, depois eu vou revisar tudo isso com vocês. E uma vez derivado ele, eu calculo a norma dele em relação ao comprimento de arco. Isso é o que nós definimos como curvatura, no sentido matemático. Então, veja bem o que eu estou falando. Da aula anterior, da aula 10, é esse cantinho aqui, ó, revisão rápida. Da aula 10, a gente viu que, dado uma função vetorial parametrizada em relação ao parâmetro t, eu poderia escrever ela em relação ao parâmetro S, ao comprimento do arco, ok? Bom, o que é o T maiúsculo de T? Por definição, é o R' de T dividido pela norma do R' de T. Se você tem o R' de T, então você tem o R de S. Tecnicamente, é só você escrever isso aqui como R' de S dividido pela norma do R' de S, ok? E aí é onde vem toda a parte matemática, que eu não estou entrando em detalhes, que é pegar este vetor aqui, que agora ó, não é mais T, é S, então foi relacionado ao comprimento de arco, e derivar ele, ao derivar ele, calcular a norma dele, isso é o que nós estamos definindo como sendo a curvatura de uma curva. E aqui é importante relembrar algumas coisas que eu já falei lá na aula de parametrização de curvas. A reta ela é uma curva. Professor, mas como assim a reta é uma curva? A partir desse ponto tem que ficar claro que curva e curvatura são duas coisas completamente diferentes. Curvatura, como eu falei no começo da aula, é quão curvo é uma curva. Tá? Quão envergada, vamos dizer assim, eu que estou usando essa palavra, é uma curva. Porque o que é a definição de curva? A definição de curva, lá da aula de parametrização, é se você está lá no espaço, você pega uma função vetorial R de T, que tem entradas F, G e H, né? F, G e H de T, e aí você vai obtendo uma infinidade de vetores colados um no outro para cada T. E aí a gente pega as extremidades desses vetores, que são pontos, e essas extremidades desses vetores, que são pontos, vamos colocar eles aqui em vermelho, cria-se a curva. Ok? O que então é a definição de uma curva? Uma curva, por definição matemática, ela é a parametrização de uma função vetorial. E a gente já estudou que existe uma parametrização desse tipo aqui. Que parametrização que é essa? Isso é uma reta. Se uma função vetorial parametriza uma reta, então a reta, por definição matemática, é uma curva. O que nós vamos ver na aula de hoje, já dando um spoiler de um exemplo, é que a reta ela é uma curva de curvatura zero. Ela não tem, digamos, envergadura, como foi a palavra que eu usei agora há pouco. Então, não confundam a palavra curva com curvatura. A curvatura é um número que fala, tecnicamente ainda falando, um número que descreve o quão curvo é esta curva. Do ponto de vista geométrico, tá? Do ponto de vista geométrico, eu vou colocar uma interpretação geométrica para vocês aqui, que tem sentido porque eu exigi que ela tem que ser suave, ou seja, tem que ter vetor tangente em todos os pontos, ela tem que ter derivada em todos os pontos. A curvatura, ela mede aqui exatamente, né, a norma, né, a taxa de, como é que fala? A taxa de variação, na final de contas, derivada é uma taxa de variação, né, do vetor tangente unitário, que ele muda em relação a incrementos de S, tá vendo? Pequenos incrementos de S. Então, a ideia geométrica que está nessa observação, daqui a pouco tem um exemplo ali. O que a curvatura mede? Ela vai medir o quanto uma curva muda de comportamento em relação à ideia de que você está caminhando pela curva. Então, por exemplo, se você tem uma curva menos, digamos, envergada, vamos usar essa palavra, o comportamento de mudança é menor. Se você tem uma curva muito envergada, o comportamento de mudança desta curvatura é maior. E a ideia vem através desse número pelo seguinte: a ideia geométrica seria essa daqui. Qual que é a ideia geométrica de uma curvatura? Aqui eu tenho uma curva suave. Porque a curva azul que está aí é uma curva suave. E está cheio de vetores nela. Justamente por ela ser suave, quer dizer que neste ponto tem um vetor tangente. Olha ele saindo aqui. Neste ponto tem um vetor tangente. Neste tem um vetor tangente. Neste ponto tem um vetor tangente. Ignorem a curva da minha mão onde eu tampei aqui agora e prestem atenção só nesse pedaço.
Aqui, esta curva, ela tem uma certa curvatura. A curvatura é exatamente o número que esses vetores, tá vendo esses monte de vetor tangente? À medida que eu ando sobre o arco, a ideia matemática é essa, à medida que eu estou andando sobre esse arco, né, de curva aqui, da curva C, o meu vetor tangente, ele está mudando. E quando eu calculo a norma do vetor tangente unitário, a derivada da norma do vetor tangente unitário, eu estou calculando qual é, digamos assim, a taxa de que esta curva está mudando de comportamento. Nesse caso aqui, ó, pela visualização do próprio vetor tangente, agora eu não vou pegar a norma da derivada do vetor tangente. Se você olha para o vetor tangente, não existe, como a curva ela tem uma envergadura, digamos, eu vou usar a palavra suave também, tá? Não é uma envergadura brusca, vamos falar assim. Os vetores tangentes, eles também têm uma mudança suave, uma mudança não brusca de direção, né? O sentido sempre vai mudar, né? Mudou a direção, mudou o sentido também. Então, direção é a posição do vetor, tá? Só que quando você pega, por exemplo, esse pedaço aqui, ó, ela tem uma mudança brusca, a curva. Dá uma olhada no comportamento dos vetores tangentes. Eles também têm uma mudança brusca. Quando você pega este vetor, pega o vetor tangente, que é o R', que é esses vetores rosas aí, e você pega o unitário e a derivada dele e a norma dele, você está calculando o quanto você muda de comportamento conforme você anda sobre a curva. Essa é a ideia da curvatura. Então, por isso que eu falei no começo da aula que a curvatura ela vai medir o quão curvo é uma curva, informalmente falando, ok? Bom, como que nós calculamos uma curvatura? Essa é pela definição. Tem alguns resultados. E vocês podem perceber, ó, que ao invés de S, eu quis passar para T, né? No meu rascunho que eu estava falando com vocês aqui agora há pouco, ó, a curvatura, eu pego de R de T, passo para R de S, então T maiúsculo de T eu passo para T maiúsculo de S, deriva e calcula a norma. Isso aqui é a parte matemática teórica que está por trás. Só que é muito mais prático, ao invés da gente trabalhar com a R de S, trabalhar com a R de T mesmo, tá? Não ficar fazendo mudança, como é que fala? Em relação à função comprimento de arco. Então, a curvatura de uma curva suave, ou seja, uma curva que tem derivada em todos os pontos, parametrizada por uma função vetorial R de T, não mais R de S, tá? Ela é dada por essa expressão, a norma do T maiúsculo linha de T, que já, na verdade, até tinha naquele lá, só que era de S, né? Era o norma, se vocês lembram aqui, ó, é norma de T' de S. Quando eu passo de S para T, eu tenho que dividir pela norma do R' de T. É com essa definição que nós vamos começar a fazer os nossos exemplos, tá? Ali é a parte matemática, que é onde surge toda a ideia do comprimento, né, da ideia do andar sobre o comprimento de arco, para então nós chegarmos nessa definição. Então, essa é a primeira fórmula, e aqui está o primeiro exemplo já. Mostrar que a curvatura de uma circunferência, ou de um círculo de raio A, é igual a 1 sobre A. Bom, primeira coisa que a gente precisa é de uma função vetorial, né? Então, vocês perceberam que a curvatura, ó, vou voltar aqui uma coisa que eu esqueci de falar. A curvatura depende de t, então isso aqui dá uma função, tá, gente? Isso aqui vai dar uma função que depende de t. Para cada t, a curvatura dá um valor, ok? Só que aqui está falando que uma circunferência, a curvatura de uma circunferência para todo t dá 1 sobre A. Ou seja, a curvatura, o valor da curvatura é o mesmo na circunferência. Daqui a pouco, a interpretação geométrica, vocês vão entender o porquê, ok? Então, eu quero mostrar que a curvatura de um círculo de raio A é igual a 1 sobre A. Bom, primeira coisa que eu preciso, já que a curvatura é norma de T maiúsculo linha de T, dividido pela norma do R' de T, então eu necessariamente preciso de uma R de T, porque sem a R de T, eu não tenho a R' de T, que está no denominador, né, da curvatura, e sem a R, eu não tenho a T maiúscula, porque, afinal de contas, a T maiúscula é R' dividido pela norma do R'. Então, primeira coisa que eu preciso aqui é uma função vetorial que parametrize uma circunferência. Qual circunferência? Qualquer parametrização que dê uma circunferência de raio A. Pode ser com centro na origem, pode ser com centro fora da origem, isso não importa, desde que seja uma circunferência de raio A. E eu escolhi essa daqui, ó, que é a nossa padrão. A cosseno de T, A seno de T.
Professor, mas e se eu fizer com uma circunferência com centro no ponto x0 e y0? Não tem problema, aqui vai ficar a cosseno de t x mais x0, vírgula, a seno de t mais y0. É uma circunferência de centro no ponto x0 e y0 e raio A. Ele não especificou o centro, ele falou que é um círculo de raio A. Se é um círculo de raio A, em particular, a circunferência com centro no ponto 00 e raio A enquadra no nosso exemplo. Agora é o que a gente vai fazer, é conta. Primeira conta que eu vou fazer, quem é R' de T? Pessoal, por que eu vou fazer essas contas? Ó, de novo, a fórmula tá aqui, ó. Eu preciso calcular a norma, vamos começar pelo denominador, tá? Eu preciso calcular a norma do R' de T. Então, pego o R de T, derivo, obtenho o R' de T. Tendo R' de T, é só calcular a norma do resultado que a gente vai obter. Então, R' de T é menos A seno de T, derivada do cosseno é menos seno, né? E A cosseno de T, pois a derivada do seno é cosseno, ok? Agora sim, vamos calcular a norma do R' de T. A norma do R' de T é raiz de A ao quadrado seno ao quadrado de T, mais A ao quadrado cosseno ao quadrado de T. Coloca aqui o A em evidência, né? Pessoal, aqui tá menos, né? Mas como vai levar ao quadrado, eu acabo ignorando o sinal já. Colocando o A ao quadrado em evidência, isso aqui vai ficar seno ao quadrado de T, mais cosseno ao quadrado de T. Portanto, isso aqui dá raiz de A ao quadrado, pois afinal de contas, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, isso aqui dá A. Por que eu posso cancelar a raiz com o quadrado? Por que não? Aliás, por que eu posso cancelar a raiz com o quadrado e não precisa sair em módulo? Porque na prática tem que sair em módulo. Não precisa do módulo porque eu estou lidando com raio, e raio é um número positivo, então dispensa o módulo, ok? Bom, eu já tenho o denominador da minha fórmula. Quem que falta? O denominador eu já tenho, né? Que é a norma do R'. Falta o numerador. Então, a primeira coisa que eu preciso determinar é quem é o T maiúsculo de T, que é o vetor tangente unitário. Depois derivar ele e calcular a norma. E aí é onde entra aquele mesmo raciocínio que eu fiz agora há pouco. Quem que é o T maiúsculo de T? O T maiúsculo de T, por definição do que a gente já aprendeu, o vetor tangente unitário é o R' de T, dividido pela norma do R' de T. Cuidado para não pegar em lugares errados agora a informação, tá, gente? Então, isso daqui, ó, vai dar quem? Quem é o vetor R'? É esse cara aqui. Dividido pela norma de R'. É esse aqui. Então, eu vou pegar essa entrada dividido por essa. E essa entrada dividido por esse número, né? É pegar este cara, o R' de T, e dividir pela norma. R' dividido pela norma, então é isso dividido por isso e isso dividido por isso. Ou seja, menos A seno de T sobre A e A cosseno de T sobre A. Corta o A com A. Moral da história, esse cara aqui, ele deu menos seno de T e cosseno de T. Próxima etapa é derivar esse cara, que eu acabei de encontrar, do T maiúsculo de T. É derivar ele. Por que derivar ele? De novo da fórmula. Certo? Então, é deriva para depois a gente calcular a norma. Esta norma aqui, então, vai dar... essa derivada, derivada do seno é cosseno, e como tem esse menos, fica menos cosseno. Derivada do cosseno é menos seno. Então, essa é a derivada. E, por fim, agora a gente calcula a norma do T maiúsculo de T. Isso vai dar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Lembrando que os negativos ao quadrado viram tudo positivo, então por isso que eu coloquei. Isso aqui dá 1. Bom, aqui está o meu numerador da minha curvatura e aqui está o denominador da minha curvatura. Quanto que deu o denominador? A. Quanto que deu o numerador? 1. Então, portanto, a curvatura de T, que por definição, vamos colocar aqui, é a norma do T maiúsculo linha de T, dividido pela norma do R' de T, é 1, que é o numerador, dividido por A, que foi o que o exercício tinha pedido para mostrar. Ok? Aqui é uma conta matemática. Então, a curvatura é 1 sobre A. E olha como que vai ficar interessante quando a gente estudar ela
Daqui a pouco eu vou para a circunferência. Vamos só para vocês entenderem a ideia geométrica a partir da conta algébrica que a gente chegou. Pessoal, 1 sobre A, esse é o valor da curvatura. Se o raio é 1, veja bem, a curvatura é 1, certo? Se o raio da circunferência, no caso. Se o raio é 2, a curvatura é meio. Se o raio é 3, a curvatura é 1/3. À medida que o raio aumenta, imagina que esse raio agora é 100. À medida que o raio cresce. Imagina que você pegou essa circunferência e foi crescendo ela agora, de raio. Pode manter o centro na origem, porque o centro é indiferente. Acabei de falar agora há pouco, no começo do problema. Pega essa circunferência e vai aumentando ela. Centro na origem e vai aumentando. À medida que o raio aumentar, uma conta matemática, se o raio cada vez for maior, ou seja, o A explodir para o infinito, o raio for cada vez maior, a curvatura dá zero. Ok? E agora há pouco eu falei que a curvatura ela mede o quão curvo é uma curva. Ok? Então, a ideia geométrica pensa na ideia, a primeira ideia algébrica, vamos lá. Quando você olha para esse 1 sobre A, quando o A vai para infinito, a curvatura vai para zero. Matemática, limite, vamos pensar assim. Qual é a ideia geométrica que está por trás disso? O que eu fiz? Eu desenhei aqui uma circunferência com centro na origem e raio A. Qual que é a minha ideia aqui? O que eu quero fazer? Vocês lembram que a circunferência, quando eu tenho esta função vetorial, é bom relembrar isso. Quando eu tenho esta função vetorial, A cosseno T e A seno T, quando o T é zero, aqui eu não coloquei, mas o T pode variar de 0 a 2π apenas, que você já tem a circunferência como um todo. Tá? Quando você pega o T igual a zero, isso daqui vai dar A cosseno de zero, que é 1, A seno de zero, que é zero. Então, dá o ponto A0. Quando for π sobre 2, ou seja, eu rodei 90 graus na circunferência, vai dar o ponto A vezes 0 e A vezes 1. Então, vai dar o ponto 0A. Ou seja, esta circunferência, ela está girando no sentido anti-horário. Nesse sentido aqui, ela vem para cá. Quando eu pego este ponto aqui, aqui está o meu vetor unitário tangente. Vamos pensar nele unitário. Quando você pega neste ponto, ele está para cá. E, pessoal, eu estou apontando ele para esse lado aqui, porque é o sentido para onde a curva gira. Quando eu estou aqui no π sobre 2, né? Quando o t é π sobre 2, meu vetor tangente unitário está aqui. Aqui está o vetor tangente. Aqui está o vetor tangente. Se você pega o outro ponto aqui, o vetor tangente, ele começa a mudar aqui também, Essa é a ideia. E assim por diante. Claro que como eu estou fazendo à mão, mas aqui é para dar a ideia daquele caso geral, nesse caso particular aqui. Se você pega, vamos pegar um último ponto aqui, para a gente ganhar tempo, tem muita coisa para falar ainda. Você tem esse vetor tangente aqui. O que está acontecendo? Eu acabei de provar matematicamente que o comportamento de mudança, olha como que faz sentido, porque a circunferência ela é uma figura, digamos assim, sem mudança de curvatura, de envergadura. Nem quero usar a palavra curvatura aqui agora, porque a curvatura é a parte matemática da nossa aula. Mas a circunferência, ela tem um comportamento de envergadura constante. E aí, isso pode ser percebido pelo vetor, que o vetor ele tem uma mudança à medida que eu vou andando na circunferência. Em nenhum momento esse vetor vai pegar e dar uma puxada e voltar. Ele sempre vai manter esse comportamento constante de mudança como é que eu posso dizer? Essa mudança constante da envergadura conforme o vetor tangente vai andando sobre a curva. Isso é a ideia da curvatura. Quão muda o vetor de comportamento à medida que eu vou andando sobre o comprimento de arco. Tudo bem que a gente usa o T, mas a definição matemática é essa. E o que eu quero fazer aqui agora é o seguinte, eu vou fazer à mão mesmo. Imagina que você tivesse uma circunferência de um raio muito grande. Aqui eu peguei, lógico, um pedaço de uma circunferência. O que vai acontecer? À medida que o teu raio for muito grande, eu pensei aqui assim, deu um zoom aqui nesse pedaço, e só que eu peguei um raio muito grande agora. Quando você pega um raio muito grande e pega aqui um ponto aqui, você vai ter esse vetor tangente unitário aqui. Certo? Depois a gente tem que calcular a norma. Quando você já pega um ponto próximo, não, até distante a ele, a mudança de comportamento de direção do vetor tangente quase não muda. Como a circunferência tem um raio muito grande, né? Se você pegar até aqui assim, mais distante ainda, quase não muda
a ideia do vetor tangente, ou seja, esse vetor tangente ele praticamente está em cima da circunferência, né? Aqui eu tentei fazer ele mais para fora, como sendo tangente mesmo, mas se vocês há de concordar comigo que o vetor tangente unitário, né, ele vai ter o comprimento dele lá, e necessariamente à medida que o raio vai aumentando, é como se eu praticamente não tivesse uma envergadura, é como se fosse reto o negócio. É como se o vetor tangente não mudasse de comportamento, ou seja, a curvatura, quando você calcula a norma, quando você calcula pela definição aquelas contaiadas toda, você vai chegar que vai dar praticamente zero. E as contas que a gente fez, elas não mentem, né? Aqui estão as contas que a gente fez, que mostra que à medida que o A vai a zero, o A vai a infinito, perdão, a curvatura vai a zero, ok? Então, essa é a ideia geométrica e agora a gente só vai ficar falando de contas mesmo. Como eu acabei de falar agora há pouco, chegou o exemplo, mostrar que a curvatura de uma reta é igual a zero, ok? A curvatura reta não tem envergadura. Então, primeira coisa que a gente vai pegar aqui é montar uma equação de uma reta dada por uma função vetorial. Qual que é, lá das aulas de parametrização de curvas no espaço, qual que é a função vetorial que parametriza uma reta? Eu pego um ponto P e um vetor diretor da reta, né? Um vetor paralelo à reta, que seja. Dado um ponto P. É um ponto, isso aqui. E o vetor. Vamos chamar o vetor de V1, V2 e V3. São as entradas do vetor, V1, V2 e V3, tá? Temos... Quem vai ser a minha função vetorial? Para quem não se lembra, R de t, ela fica como P mais T vezes V, com T pertencente aos reais. Aí eu varro a reta toda. Quando T varia de 0 até 1, é segmento de reta. Aí eu preciso do ponto inicial, ponto final, aquela história toda, né? Então, quem é a minha função vetorial R de t? A minha função vetorial R de t, ela vai ser o ponto A, B, C, mais T, vezes V1, V2 e V3, ou seja, a minha R de T é dado por A mais T de V1, vírgula, B mais T de V2, vírgula, C mais T de V3. Ok? Então, essa daqui é a da minha reta, beleza? O que a gente precisa fazer? As mesmas contas. Primeira que eu vou fazer é calcular o R' de t. Lembra que a curvatura é a norma do t maiúsculo' de t dividido pela norma do R' de t. Estou começando pelo denominador de novo, ok? Derivada de constante é zero. Lembrando que V1, V2 e V3 são as coordenadas, então é números de um vetor. Aqui é coordenadas numéricas. V1, V2 e V3 são números, tá, gente? Aqui é uma equação de reta. Agora, lá de VGA mesmo. A mais T de V1, quando eu derivar o A dá zero, derivada de T vezes V1 dá quem? Dá V1. Mesma ideia aqui vai dar V2, mesma ideia na terceira entrada vai dar o V3, derivada de C é zero, T vezes V3 vai dar só o V3, ou seja, deu o próprio vetor V, né? Deu o próprio vetor da reta. E faz um pouco de sentido. Olha como a interpretação geométrica faz sentido. Você tem uma reta. Você tem uma reta aqui, certo? Pega um ponto desta reta. Calcula o vetor diretor da reta, né? Como a gente já aprendeu lá em vetor de geometria analítica, em VGA. É o meu vetor V aqui da minha definição. Agora você pega neste ponto aqui e calcula quem é o R' de t. Pessoal, o R' de t, tangente à reta, ele não vai sair assim. Assim ele não está tangente, né? Ele está saindo da reta. Então, tangente à reta só faz sentido se ele estiver sobre a reta. Ok? Então, até a conta matemática casa com a parte geométrica, tá? E agora é calcular a norma. Então, a norma do R' de t é a norma do V. Não vou entrar em detalhes também. Isso aqui é um número, né? Se você quiser calcular a raiz de V1 ao quadrado, V2 ao quadrado, V3 ao quadrado, não tem problema, mas é besteira. Calculamos o denominador. Agora precisamos calcular o numerador. Então, quem que é o T maiúsculo de T? Por definição, é o R' de T dividido pela norma do R' de T. É o vetor tangente, R' é o vetor tangente, dividido pela norma é o vetor tangente unitário. Quem vai dar aqui, ó, R' de T é V1, V2 e V3. Então, vai dar V1 dividido pela norma de V, V2 dividido pela norma de V, ó, é esse dividido por esse, né, ó.
Isso dividido por isso, então cada entrada é dividido por esse número. Isso aqui é um número, tá, gente? Norma de vetor é número, tá? Então, V1 dividido por norma de V, V2 dividido pela norma de V e V3 dividido pela norma de V. Prestem atenção, isso tudo aqui são números. V1, V2 e V3, porque vinha lá das coordenadas lá do vetor V, e norma de V é número, ou seja, quem dá o T maiúsculo linha de T? Vai dar o vetor nulo. Por que que vai dar o vetor nulo, pessoal? Se isso é número, dividido por norma de V, que é o número, número dividido por número é número. Derivada de constante, zero. A mesma ideia para a segunda e terceira entrada. Alguns podem até querer colocar assim, ó, que esse aqui é o vetor nulo, lá de VGA. Não precisa, tá? Mas tô colocando aí, caso você queira pensar assim, onde a curvatura, né, de uma reta, acabou, né, o nosso problema, que é a norma de T maiúsculo linha de T, dividido pelo R linha de T, é a norma do vetor nulo, que é zero, dividido pela norma do R de T, que é esse número positivo, que dá zero, como a gente já havia pensado. Ok? E quando eu tiver curvas no espaço, presta atenção, nem sempre é fácil calcular a curvatura por aquela expressão. E aí agora eu tenho este teorema que ele serve, é o penúltimo teorema da aula, que ele serve para curvas no espaço. Curvas que foram parametrizadas no espaço. As duas que eu coloquei ali, uma era no plano e a outra era uma reta no espaço. Esse teorema ele só vai servir para curvas no espaço justamente porque o numerador aparece a norma de um produto vetorial. E produto vetorial, ele está definido para vetores em V3, tá certo? Então, nesse caso aqui, para curvas no espaço, quando eu tenho uma R de T, F de T, G de T, H de T, a minha curvatura pode ser calculada por essa expressão. Professor, para que apresentar essa se o senhor já apresentou aquela definição? Porque naquela definição nem sempre é fácil calcular a curvatura. Essa daqui, quando as curvas são no espaço, ok, é muito tranquilo de se calcular, beleza? Tem como fazer adaptações quando a curva é no plano, mas eu vou me ater a falar só com curvas no espaço, e um exemplo em cima disso daí também. Fica a teu gosto você querer, por exemplo, pegar exemplos 1 e 2 que eu acabei de fazer agora e usar esta fórmula ao invés de usar aquela definição. Isso vai muito de problema para problema. Você, dependendo do problema, calcular o T maiúsculo de T e a sua derivada e a sua norma dá um pouco mais de trabalho. Então aqui você está lidando apenas com a R e a derivada segunda dela em particular. A diferençazinha aí que tem aí é que tem um produto vetorial que tem que fazer, mas produto vetorial a gente aprendeu em vetor de geometria analítica, é o determinante de IJK e coloca as coordenadas do vetor na segunda e terceira linha do determinante. Perfeito? Então, bora resolver esse exemplo aqui usando esta fórmula, né? Essa fórmula aqui. Então, ó, etapa, passo a passo, né? Primeiro é pegar o R de T, esse exercício já deu. Derivar ele, derivar de novo, calcular o produto vetorial entre os dois resultados e, dado o resultado do produto vetorial, calcular a norma do produto vetorial, do produto resultante. E depois o denominador é pegar o R' de T, que a gente já calculou, calcular a norma dele, porque a gente não calculou a norma ainda, e no final elevar ao cubo, tá certo? Então vamos por partes, vamos focar no numerador primeiro. Quem é o R' de T? R' de T, você quer T quadrado e T ao cubo, então vai dar 1, 2T e 3T quadrado. 1, 2T e 3T quadrado. Quem é o R duas linhas de T? É a derivada da derivada. Derivada de constante é 0, derivada de 2T é 2, derivada de 3T ao quadrado é 6T. O que eu preciso fazer agora? Produto vetorial entre a derivada primeira e a derivada segunda. Então, R' de T, produto vetorial R duas linhas de T, é igual a... Eu vou colocar aqui primeiro os vetores, daqui a pouco eu ponho o JK, tá? Não esqueci, não. I, J e K. Coloquei os dois últimos ali primeiro para ficar mais organizado. Bom, pessoal, você resolve esse determinante do jeito que você gosta de resolver, tá? Tem gente que gosta de copiar as duas primeiras colunas, tem gente que já usa o método de eliminar a linha e a coluna e fazer o determinante da matriz menor. Seja como que você aprendeu o determinante, eu já vou colocar o resultado aqui já para a gente ganhar tempo. Resolvendo esse determinante aqui, o resultado final vai dar 6T ao quadrado I,
Já juntando termos semelhantes, tá, gente? Menos 6tj mais 2k. Ou seja, esse vetor vai dar o vetor 6t quadrado menos 6t e 2. Repito, resolva o determinante da forma que você melhor quiser. Que nem, por exemplo, eu particularmente resolvo assim, ó, eu elimino essa linha e essa linha e essa coluna. Vai sobrar esta matriz aqui, ó, 2t, 3t quadrado, 2 e 6t. Eliminando esta linha e esta coluna, sobra esta matriz. E aí eu faço o determinante dessa matriz aqui. Então, é 2t vezes 6t dá 12t ao quadrado, menos 6t ao quadrado. 12t ao quadrado menos 6t ao quadrado é 12 menos 6, 6. Então, 6t ao quadrado, tá vendo? E aqui acaba invertendo o sinal quando você faz o determinante da j, porque é aquela história de 1 mais 1 é par, enfim, é regra de determinante. Não vou ficar me prendendo a isso. O que a gente precisa calcular agora? A norma deste vetor. Tá aqui, ó, a norma do vetor resultante. Então, eu tenho que calcular a norma desse cara aqui. Então, virando a folha, para caber tudo num lado só. Quem é a norma do R' de t vetorial R duas linhas de t? É a raiz quadrada de... O que eu acabei de calcular? 6t ao quadrado, mais menos 6t, tudo isso ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Certo? Isso daqui, abrindo as contas, vai dar raiz de 36t a quarta, né? Porque aqui vai dar 36t a quarta. Também o negativo é indiferente, então vai dar 36t ao quadrado mais 4. Eu, particularmente, eu percebi aqui que o 4 poderia ser colocado em evidência e assim eu fiz. Se você não fizer, não tem problema nenhum. Poderia parar aí já, não tem problema nenhum. Mas eu coloquei esse 4 em evidência para poder tirar ele da raiz. Aqui é conta de perfumaria, tá, gente? Não tem muita obrigação de fazer isso, mas eu fiz. Falei assim, eu sempre tento simplificar, porque às vezes simplificando tem alguma coisa lá no final que ajuda, né? Por fim, isso daqui é a raiz do produto, é o produto das raízes, então isso aqui vai dar 2 raiz de 9t a quarta mais 9t ao quadrado mais 1. Então, esse é o nosso numerador. Ok? Esse é o nosso numerador. Tá aqui. Resolvemos o numerador. Agora, quem que é o denominador? É a norma da derivada ao cubo. Pessoal, eu não calculei a norma... Eu já calculei o R', né? O R' tá aqui, eu já calculei. Mas em nenhum momento eu calculei a norma dele e depois eu tenho que levar ao cubo. Então, falta eu calcular quem é o a norma do R' de t. Tá? Essa daqui eu não calculei ainda, que é a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2t ao quadrado mais 3t ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar, vamos até colocar assim, vai, 1 ao quadrado mais 2t ao quadrado mais 3t ao quadrado, tudo isso ao quadrado. O que vai dar? Isso vai dar 1 mais 4t ao quadrado mais 9t à quarta. Né? Logo, o k de t, que é o que o exercício pediu, no item A, né? Depois eu até esqueci de marcar isso, que é a norma do R' de t, produto vetorial de R duas linhas de t, dividido pela norma do R' de t ao cubo. Isso daqui, por sua vez, vai dar... aqui está o produto vetorial, a norma do produto vetorial. Deu isso aqui, ó, 2 raiz de 9t à quarta mais 9t ao quadrado mais 1, dividido por... Pessoal, aqui eu vou colocar em forma de fração, depois eu explico o que eu fiz, tá? Aqui, ó, eu não posso esquecer que na fórmula eu tenho que pegar esse cara e levar ao cubo. Então, aqui está sem o cubo ainda. Então, presta atenção. Estou colocando só o cara que está dentro da raiz quadrada aqui. E eu vou explicar para vocês o porquê que aqui vai dar 3 sobre 2. Veja bem, vou pegar aqui um rascunho de novo para vocês entenderem. Se você tem norma de R' de t é igual a alguma coisa elevada a meio. Eu pensei desta forma. Que é aquele negócio 1 mais 9t ao quarto ali e tudo mais. Se você eleva ao cubo, então é esse cara que estava elevado ao meio, tudo isso elevado ao cubo. Bom, potência de potência, o que você faz? Pega o cara e multiplica as potências. Então, por isso que aqui apareceu esse 3 sobre 2.
ok? Então, foi exatamente isso daí que eu fiz. E morreu o nosso problema. Esse aqui é o valor da nossa curvatura, que foi o pedido para o item A. Então, para cada valor de t, eu tenho uma curvatura diferente. Então, quer dizer que essa curva aqui, ela não tem um comportamento, digamos, constante de mudança igual à circunferência. Né? Se é que vocês entenderam o que eu quis dizer de mudança de comportamento constante da circunferência. À medida que você anda sobre o arco, não tem digamos assim, uns buracos nela, umas mudanças. Buraco não, porque ela tem que ser constante, ela tem que ser contínua, né? Para ter a derivada. Então, nesse caso aí, essa curva nossa aqui, ó, como tem uma expressão meio maluca para cada t aqui, então quer dizer que essa curva, ela é uma curva completamente maluca aí, e para cada ponto você tem uma mudança de comportamento, que pode ser mais brusca ou mais suave, né? Igual aquele desenho que eu coloquei no começo da aula, que tinha uma curva que fazia assim, depois ela descia, voltava. Esse daqui, ó, né? Esse desenho aqui. Então, talvez a curva seja uma coisa que tem um momento que ela tem uma curvatura não muito acentuada, depois ela tem uma curvatura mais acentuada, depois volta, e assim por diante. Ok? E o item B, ele pede para calcular o valor da curvatura no ponto 000. Então, no ponto 000, né, no ponto 000, temos t igual a 0, pois é aquela velha história, tá, pessoal? Quando eu estou no ponto 000, a ideia é qual é o valor de t cujo r de t dá o ponto 000. Qual é o valor de t cujo o r de t dá o ponto 000? É só você pegar, fazer essa conta, e aí a r de t é t quadrado e t ao cubo, tem que ser igual a 000, e claramente a gente chega que t é 0. Ok? Então isso daqui não é muito segredo. E assim acabou o nosso problema. Quem é o k de 0? Acaba virando uma função, né? Porque é k de t. O k de 0 quer dizer que no instante t igual a 0, né? Para o valor t igual a 0, é só substituir aqui agora por 0. Então, isso aqui vai dar 2, 0, 0, 1. Então, isso aqui vai dar 2 raiz de 1. Vou até deixar desse jeito, dividido por... Aqui dá 0, 1 mais 0 dá 0. 1 elevado a qualquer coisa é 1. Então, a curvatura deu 2. Certo? Isso aí é apenas um valor numérico. E, por fim, para a gente encerrar nossa aula, esse caso, quando a curva C é uma curva plana, agora eu estou lidando com uma curva plana. Ok? Lá era uma curva no espaço. Agora aqui é uma curva plana. E além de ser uma curva plana, tem que ser uma função vetorial do tipo gráfico. O que era uma função vetorial do tipo gráfico mesmo? É uma função da forma r de t igual a tg de t. Isso é uma função vetorial. Revisão de novo. Isso é uma função vetorial. Como função vetorial, ela parametriza uma curva. Toda função vetorial que é descrita como tg de t, ela parametriza qual curva? O gráfico da g. Tá certo? Lembre-se disso lá da aula de curvas, a primeira aula de parametrização de curvas, não a primeira aula da playlist. Primeira aula de parametrização de curvas. Se você tem, então, uma função y igual a g de x, o gráfico é uma curva. Para calcular a curvatura do gráfico de função, eu tenho esta expressão, onde aqui, no caso, a y, eu chamei de g de t para acompanhar a mesma variável, mas pode ser g de x, como está escrito ali no exemplo, ok? E aqui, pessoal, não é norma, é módulo mesmo, sabe por quê? Porque é uma y igual a g de x. É módulo de x ln de x, módulo de... É módulo mesmo, não estou calculando norma de vetor, é módulo de função. Toma cuidado, que aqui ó, não é a norma do R duas linhas, é a entrada, é a componente G, tá certo? Da função vetorial R de t. Então, como que funciona quando eu tenho aqui, quando eu tenho uma curva que é um gráfico de uma função? Eu pego e parametrizo ela como tipo gráfico e uso essa fórmula aqui. Vai dar certo naquela fórmula da primeira, da que eu acabei de fazer, não, porque é uma curva no espaço. Essa é uma curva no plano, né? Y igual a x ao quadrado. Mas aquela primeira da definição, que era a norma do t maiúsculo linha de t, dividido pela norma do r linha de t, vai, mas talvez vai dar mais trabalho. Então, bora fazer com essa daqui. Y igual a x ao quadrado. Então, a primeira coisa, isso aqui é o gráfico de uma função, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, então, e definir quem é a minha R
de t. A minha r de t, então, por definição, como é gráfico, vai ser t quadrado. Mas, afinal de contas, y é igual a x ao quadrado, então, se x é igual a t, y é igual a t ao quadrado. Né? Y é igual a x ao quadrado. E aí ele pede para calcular depois desses valores. Então, primeiro eu vou encontrar a expressão da curvatura. No ponto IG de t, é importante isso aqui, e a minha g de t, que é o que precisa, é t ao quadrado. Certo? Então, aqui está a parametrização tipo gráfico. Então, ó, pode ver que eu nem vou precisar dessa daqui, eu só vou precisar da g, no caso, que é essa daqui. Professor, nem quero, pode fazer com x aqui, trocar tudo por x? Aqui está por t, o senhor colocou t? Pode, não tem problema nenhum, porque aqui é a minha g de x igual a x ao quadrado. Essa é a g do problema, porque é o gráfico. Ok? Bora lá. Quem que é g'? G' de t é 2t. E o g duas linhas de t é 2. Pessoal, aqui vai aparecer, já tem um numerador. Ah, professor, vai dar sempre o número? Não, se aqui fosse, por exemplo, t a quinta, t a terceira que fosse, aqui daria 3t ao quadrado e aqui daria 6t. Então, aqui iria aparecer o módulo de 6t, caso a g de t fosse t ao cubo. Perfeito? Então, tudo isso daí depende de quem é a função. Aqui, no caso, deu uma constante. E agora a gente precisa calcular quem que é 1 mais g' de t, tudo isso ao quadrado. É o que está aqui no denominador, tá, gente? Ó, depois eu vou elevar tudo isso a 3 sobre 2. Isso, então, vai dar 1 mais g' é 2t, então vai dar 2t ao quadrado, que é 1 mais 4t ao quadrado. Logo, olha como que foi bem mais rápido calcular essa daqui, né? Logo, a curvatura desta função, vamos falar dessa forma, é 2 sobre 1 mais 4t ao quadrado, tudo isso elevado a 3 sobre 2. O 3 sobre 2, lembrando que é aqui da fórmula. Então, esta é a curvatura. Pessoal, aqui agora, eu já vou fazer direto. No ponto 0, 0, temos t igual a 0. Ó, veja bem por quê. Porque você tem que pegar... Lembra como a gente acabou de fazer no exemplo anterior? Como é que você determina qual é o t quando r de t é igual a 0, 0? Né? Quando a extremidade do vetor r de t dá o ponto 0, 0. É só você pegar e igualar isso a esse 0, 0. O que vai acontecer? T é igual a 0, t ao quadrado é 0, então t é 0. Ok? Então, a gente tem t igual a 0. Quando o teu t é igual a 0, até cabe aqui, ó. Quem que é o k de 0? Que ele pediu para calcular. É só você substituir aqui por 0, no k de t, na expressão. Agora é substituir valor na função só. Vai dar 2. Esse é o valor da curvatura. Beleza? Daqui a pouco a gente volta nesses valores aí. Por fim, no ponto 1, 1, que é o que o exercício também está pedindo, a gente tem que o t é igual a 1. Pela mesma ideia de raciocínio, tá? E aqui o k de 1, ele vai dar 2 sobre 5 elevado a 3 sobre 2. Isso dá aproximadamente 0,18. Tá? Então, esse é o valor que dá lá. Para quem não entendeu de onde saiu esse valor, eu só substituir aqui o t por 1. Se o t é igual a 1, então 1 mais 4 vezes 1 é 5, então 1 mais 5, 2 sobre 5 elevado a 3 sobre 2. Ok? Dá esse valor. No ponto... Qual que era o outro ponto que eu não lembro? No ponto 2, 4. Ó, no ponto 2, 4, quando você igualar esses dois, ó, o t dá 2. T igual a 2, t ao quadrado é 4. Então, o t é 2. Tá? No ponto 2, 4, a gente tem t igual a 2. Então, quem que é o k de 2? O k de 2 é 2 sobre 17 elevado a 3 sobre 2. Fazendo a conta dá esse 17. Isso é aproximadamente 0,03. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Olha, vê se vai fazer sentido, que daqui a pouco eu vou mostrar uns gráficos ali. Vocês há de concordar comigo que quando o meu k era 0, deu 2. Vocês concordam comigo que à medida que eu aumentar meu t, isso aqui vai se aproximar de 0 também, igual aconteceu lá com a circunferência, quando aumentasse o raio dela. Por quê? Porque aqui em cima é sempre constante. E aqui no denominador eu sempre vou estar somando. À medida que o t aumenta, o t é 10, o t é 20, o t é 30, esse denominador vai crescer cada vez mais. Então, eu vou ter um número dividido por um número muito grande. O que está acontecendo? À medida que o t explode para o infinito, a curvatura se aproxima de 0. Ok?
quando t vai para mais infinito. E quando t vai para menos infinito? Ué, professor, t pode ir para menos infinito? Não tem problema nenhum. Qual é o domínio dessa função curvatura? Porque isso aqui é uma função. O domínio dessa função curvatura é todos os reais. Por quê? Porque aqui é uma parcela de somas. Na pior das possibilidades, quando t é zero, aqui dá 1. Quando t é um número positivo, isso aqui, como está elevado ao quadrado, dá um número positivo. Mas o que eu quero dizer, à medida que o t explode para menos infinito, um número negativo muito pequeno elevado ao quadrado, aliás, um número negativo muito grande, né? Porque ele vai para menos infinito, elevado ao quadrado vai dar um número positivo. Somado com 1, então isso aqui também vai dar um número 2, dividido por um número muito grande. Para onde vai? Para zero. E aqui, ó, por que eu coloquei... Ah, dá para vocês perceberem, ó, que aqui, ó, já ia para 0,18, aqui iria para 0,03, né, no outro caso. E aqui, para finalizar a aula, eu coloquei esses dois gráficos aqui. Esse é o gráfico da função y igual a x ao quadrado, a parábola clássica, né, que todo mundo conhece. E esse que está em rosa é o gráfico da curvatura. Pessoal, olha como que é interessante a ideia da interpretação geométrica aqui. A ideia que me interessa também é a interpretação geométrica. À medida que o t vai para infinito, lembrando que t é igual a x no nosso problema, tá? À medida que o x vai para infinito, professor, por que o t é igual a x? Por conta disso aqui, ó. Você não se esqueça que essa entrada vale x e essa entrada é a y. Então, t é igual a x. Se o t vai para mais infinito, quer dizer que o x também está indo para mais infinito nesse gráfico. Quando o x vai para infinito, olha o que acontece com o gráfico da curvatura, se aproxima para zero. Quando o x vai para menos infinito, também se aproxima de zero. E aí é o que está legal aqui. Por que que quando o x se aproxima... Lembra da história da reta? A curvatura da reta era zero. Por quê? Porque não tinha mudança de comportamento do vetor tangente. A circunferência, quando eu aumentei o raio, também ia para zero. Por quê? Porque quase não tinha mudança de comportamento. A mesma coisa essa parábola. A partir de um certo momento, quando você explodiu o x para infinito, essa parábola sua, ela vai começar a crescer, 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 e não vai ter uma mudança do tipo, vem para cá do nada, vai para lá do nada. Ela sempre vai crescendo de uma forma que, quando você vai, à medida que você explode por infinito, essa parábola praticamente é uma reta, né? Claro, gente, ela vai abrindo infinitamente, só que a abertura brusca dela se dá quando se aproxima do vértice. Você vem lá do menos infinito, que é praticamente uma reta em cima da parábola. Né? Quando você chega perto do vértice, ela tem uma mudança brusca, e aí ela volta a crescer e ficar praticamente reta de novo. Olha como a curvatura diz. Lá no menos infinito, ela quase não tem mudança de curvatura, é praticamente uma reta. Quando ela vai se aproximando do vértice, ela tem uma mudança brusca de curvatura, e depois volta a estabilizar de novo. Sabe o que significa isso? Se você pega aqui de novo o bendito vetor tangente, o vetor tangente aqui assim, ó, à medida que você vai lá para mais infinito, quase não muda a tangência dele. O vetor tangente, ó, quase não tem diferença. Só que quando você chega neste ponto aqui, por exemplo, ó, você tem uma mudança, sim, do vetor tangente. Claro que aqui, como eu estou desenhando a mão, não dá para perceber tanto. Mas olha só, aqui desses três vetores que eu já fiz aqui, por exemplo, ó, já existe uma mudança brusca nesse pedacinho aqui, que é onde ela faz esse pico e volta, e tem esse tipo de interpretação geométrica. Bom, acho que eu tinha para falar nessa aula era isso, não tem mais o que falar com vocês sobre curvatura. Claro, gente, que isso aqui é uma pincelada de uma aplicação de curvatura, usando, no caso, uma aplicação de funções vetoriais. Então, a minha ideia era dar mais uma aplicação para vocês, além de comprimento de arco, função comprimento de arco, falar de curvatura. Teriam mais coisas para se falar sobre isso. Eu poderia falar de vetor normal e vetor binormal. E aí, só que aí eu estaria entrando, talvez, numa situação mais atípica de uma área da matemática chamada geometria diferencial. E não é meu foco aqui. Tá certo? Então, eu vou ficar aqui restrita à curvatura. Na próxima aula, eu já vou vir falar de alguns problemas de física, problemas básicos, mas eu falo que o grande auge da parte física de usar funções vetoriais, por exemplo, é chegar nas leis de Kepler, de gravitação universal, usando funções vetoriais. Mas, como eu falei, é uma coisa física muito mais pesada, não vai ser assunto dessa playlist. Então, eu vou pegar as funções vetoriais e dar apenas uma ideia de que pode ser usado em problemas físicos na nossa próxima aula. Então, vejo vocês em breve. Em dúvidas, é só vocês me chamarem.
e a gente se vê na nossa próxima aula, mais uma aplicação. Grande abraço e nos vemos em breve.